Boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejamos todos envolvidos e amparados, né, pela espiritualidade maior. Eu acho que está funcionando, né? Tá. Bom, gente, vamos começar hoje, né, então, dizendo que o Brasil é conhecido como o país do carnaval, né? E o tema de hoje é festa carnavalesca e a influência dos espíritos. Bom, Kardec nos assegura que o mal é a nossa milenar capacidade de captar, assimilar e emitir energia negativa, doente e desequilibrada. Mas o que vem a ser essa energia negativa, senão as nossas próprias emoções, sensações e sentimentos desequilibrados de toda ordem? Vejamos. Se nós buscamos, né, essa sensação maravilhosa de paz, seja numa casa espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica ou em qualquer outro lugar, até mesmo meio à natureza, nós estamos então o quê? Buscando o quê? Nos equilibrarmos internamente, certo? Então, André Luiz nos diz que vivemos mergulhados num mar de vibrações, né, das mais diversas e nos conectamos com elas. Basta que estejamos na mesma vibração para nos sintonizarmos, né? Com a chegada das festas carnavalescas, é, podemos dizer que tipo de vibração, que tipo de energia estarão em alguns ambientes que propagam, que se espalham nessas festas. Que tipo de vibração? O mundo espiritual, através da psicografia, né, de médios sérios e confiáveis, como o Divaldo, como o Chico Xavier, vem nos esclarecer e informar o quanto a espiritualidade maior trabalham nessas datas. São verdadeiros plantões montados no mundo espiritual para socorrer os espíritos desequilibrados, né? Tanto os encarnados como também os desencarnados. Existe uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel era o mentor espiritual, né, de Chico Xavier, psicografado por Chico, chamado Sobre o Carnaval, né? Então, Emmanuel nos esclarece sobre o que vem a ser essas vibrações, essas energias desequilibrantes, que atinge a alma, né? Que faz com que, às vezes, toda uma vida seja necessária para a recuperação de momentos de insânia, de atitudes e pensamentos negativos. Emmanuel nos diz, então, que nenhum espírito equilibrado, em fase do bom senso, pode fazer apologia, defender, apoiar o que ele chama de loucura generalizada, que adormece as consciências nas festas carnavalescas. E continua Emmanuel. É lamentável que na época atual se verifiquem excessos dessa natureza entre a sociedade, nós, né? Que se ostentam com os títulos de civilização. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de loucura ou de esquecimento do dever. Viu? E Emmanuel termina dizendo: é incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo,
exibir coisas fútil, supérflua. Livre-arbítrio, para quem não sabe, é a possibilidade que a pessoa tem, né, de decisão, de decidir, de escolher, né? Mas, enquanto houver, diz Emmanuel, enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu auge e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um convencido atestado da sua miséria moral. E assim termina a mensagem de Emmanuel. Mas, será que nós, que já temos um pouco de entendimento, nós que já evoluímos um pouquinho, conseguiríamos mergulhar nesse mar de vibrações negativas e sair de lá ilesos? Será? Sem nenhuma influenciação, sem nenhuma contaminação espiritual? Será? E o que os amigos espirituais nos pedem? Vigilância. Vigiar nossas próprias atitudes em todos os momentos da nossa vida, principalmente nas festas carnavalescas. E orar, gente. Orar para que tenhamos forças suficientes para vencermos as más tendências que ainda existem em nós. Dessa maneira, seremos dignos da proteção divina. Deus nos dá todo o amparo necessário. Deus sempre nos dá todo o amparo necessário. Mas não nos força nunca, tá? Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a liberdade de opção, de fazermos nossas próprias escolhas. Porém, o que vamos fazer dessa liberdade será total responsabilidade nossa, tá? Toda escolha tem uma consequência. Boa, se fizermos boas escolhas, e ruins, se optarmos pelas más escolhas. Não é isso? Então, gente, lembremos-nos que as coisas negativas, elas impedem o nosso progresso, né? As coisas da terra, elas nos agradam momentaneamente, mas retarda a nossa caminhada de evolução, né? Então, assim, somos espíritos altamente endividados com as leis divinas, por erros e equívocos cometidos em outras existências passadas. Assim, devemos dar muita atenção às nossas ações, para não cairmos nas tentações mundanas, nas tentações do mundo, né? E adquirirmos novas dívidas. Porque um dia, gente, um dia prestaremos conta de tudo o que fizemos, tá? E a doutrina espírita, né, ela chegou às nossas almas para nos despertar das obrigações de cada um, né, que cada um de nós temos. Muitas vezes o indivíduo pode estar até atormentado pelos conflitos do sexo, né, pelos tormentos do seu próprio comportamento. Então, se pararmos para pensar, não é a festa em si a responsável, mas a festa carnavalesca faculta ao indivíduo pelas facilidades que ali estão na bandeja do prazer. Entendemos que a maneira como se conduz os indivíduos nestes dias é que mostra a qualidade do seu caráter moral, né? Há quem use máscaras da hipocrisia, né, gente? Da hipocrisia. Então, o ano inteiro, o ano todo. Mas quando chegam os dias do carnaval,
essas máscaras caem, revelando então o verdadeiro caráter moral de algumas pessoas, né? Você vê o ano todo a pessoa vai arrumadinha, né? Vai trabalhar, muito séria e tal. Chega no carnaval, despenca, né? E em literaturas espíritas, nós encontramos o mundo espiritual muito preocupado, sabe? Criando lugares para poder atender aos espíritos, né? Que tomam parte com as entidades terrenas, essas entidades perversas do astral inferior, né? Como diz Kardec, da erraticidade inferior, né? Obsciam-se em nosso campo mental e nos absorvem as energias. Assim, atirando-nos ao calabouço da o quê? Insensatez. Então, Dr. Bezerra de Menezes e uma grande equipe espiritual armaram, né, um serviço de socorro para também atender os que são vítimas dos crimes e das mortes violentas nessas datas, gente. Então, assim, por que não nos unirmos em família nessas datas, né? E fazer a nossa própria festinha, né? Cantar, brincar junto às pessoas que amamos e nos respeitam, né? Evitando assim a aglomeração de pessoas e muitas que ali estão com suas mentes doentias, né? O qual estão ali com o único propósito cometer atos perniciosos, nocivos, né? Atos esses que podem ser prejudicial ao próprio indivíduo e aos que se encontram no mesmo ambiente. Sejamos pessoas normais, pessoas alegres. O Espiritismo não proíbe nada, sabe? Sejamos alegres, mas não podemos nos esquecer que estamos lutando contra as nossas imperfeições, gente. Superar as nossas más inclinações, sabe? Nossos maus hábitos, os vícios, né? Que trouxemos de vidas anteriores e os que adquirimos nessa vida presente. O indivíduo que torna-se espírita, então, ele tem um bom caminho a percorrer, né? Pelo aprendizado e tudo mais. Então, assim, Allan Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Por quê? Porque somos ainda muito inclinados para os prazeres mundanos, né? Para os prazeres da terra, do mundo, que nos desequilibram espiritualmente. Podemos sim desfrutar sem nos comprometer. Isso faz parte da vida, né? Brincar, cantar, o divertimento. Mas lembre-se, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se nossos filhos querem se divertir, vamos então com eles. Se eles querem ir ao desfile, ver o bloco, né, ir na festinha, estejamos com eles, para que não transformem a festa, né, na promiscuidade de um bordel. Jovens, adolescentes que ainda não têm maturidade nem responsabilidade não devem estar só ou somente na companhia de amiguinhos e colegas, principalmente nessas datas festivas, né? Até que faça a maioridade, os pais são responsáveis por esses jovens. Então vejamos.
Qual a origem, então, do carnaval, né? E como surgiu essa festa popular? Para saber, vamos nos basear na obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, o livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, e também o livro chamado Sexo e Obsessão. O carnaval, gente, remonta às origens na antiguidade, tá? Existiam um povo chamado Trácios, em que eles se reuniam em festas coletivas para juntos vivenciar os prazeres da carne, ou seja, os prazeres do corpo físico, né? E, passando um tempo posteriormente na Grécia, uma outra festa chamada Bacanalhas, em que os povos gregos faziam reverência ao deus Dionísio, que era o deus do prazer, e ao deus Baco, o deus do vinho, das bebidas alcoólicas, né? E ali viviam as experiências coletivas nessas festas de prazeres do mundo. Em Roma, também vemos, né, mais adiante, a Saturnálias, né? Eram outras festas em que, além dessas experiências dos prazeres coletivos e da liberação da bebida alcoólica, podemos dizer também as orgias sexuais também eram escolhidas, olha só, gente, pessoas para sacrifício. Essas pessoas eram mortas em homenagem aos deuses dos prazeres. Então, na Idade Média, admitia-se, né, que pelo menos uma vez no ano era lícito, permitido, né, enlouquecer, fazer tudo o que lhe viesse à mente, né, e tudo que desse vontade. Com o passar do tempo, essa festa veio então fazer reverência ao deus Momon, né, que é o deus da falsa alegria, é o deus da ironia, né, da ilusão. E ao chegar no Brasil, encontrou então um espaço, né, por um povo alegre, tornando-se a festa do carnaval, cuja palavra é formada por algumas letras de uma frase que diz: carne nada vale, né? Se tirarmos um pedaço de cada palavra, formamos a palavra carnaval. Então vem a pergunta: sendo uma festa que reúne tantas pessoas, em que se comemora a falsa alegria, a falsa felicidade, essa festa em que estamos sujeitos às influências espirituais inferiores, a cometer muitos erros, essa festa acarreta algumas consequências de ordem física? Bom, primeiro devemos lembrar que todos nós somos seres espirituais. Fomos criados pelo Pai Celestial e que estamos temporariamente habitando um corpo físico, não só nessa existência, como tantas outras que se fizerem necessárias para o nosso processo evolutivo. Então, a nossa passagem aqui na Terra, né, que seja de 30, 50, 80 anos, ela é transitória, é passageira, né? Pesa para nós as experiências positivas, o que de fato nós levamos, né, de retorno ao mundo espiritual. Mas podemos dizer que no período do carnaval há um aumento exagerado em casos de violência de toda ordem, tá?
no campo do uso das substâncias tóxicas, do álcool, né, da prostituição, um número grande de mulheres e adolescentes que engravidam sem nem lembrar, gente, de quem. Doenças sexualmente transmissíveis, né? Vemos também as traições, separações de casais, aumento de roubos, suicídios, brigas, mortes. Então, disse Jesus, né? Reconhece-se a árvore pelos frutos. E se formos analisar os frutos oriundos do carnaval, nós vamos ver que os resultados, na maioria das vezes, são perniciosos, prejudiciais. 4 dias de festas, 4 dias de loucura, pode acarretar muita dor e sofrimento. Então pergunto, olhando para o lado vibracional, né, no ambiente do carnaval, existem influências do mundo espiritual inferior no preparativo dessa festa? Né? Espíritos inferiores já influenciando no que querem que aconteça no carnaval? Sabemos que essa influenciação é maior do que imaginamos, né? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos mostra isso. Se somos pessoas que pensam no campo do bem, que buscam fazer o bem, vamos ter a companhia espiritual daqueles que assim também viveram na Terra e pensam, né? Se nós perdemos nosso tempo nos embriagando, se fazemos uso de drogas, né? Se estamos envolvidos em violências, se estamos desequilibrados, se sexualmente somos irresponsáveis, as companhias espirituais certamente não serão boas, né? E nos influenciarão cada vez mais para as coisas ruins, sugando assim nossas energias vitais. Até o quê? Até virarmos farrapos humanos e, consequentemente, a morte física. Relata-nos, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que a inspiração dessas festas carnavalescas, né, em particular aqui no Brasil, o carnaval acontecido na década de 80, no Rio de Janeiro, é inspirado por entidades infelizes que querem estimular as pessoas a se entregarem aos prazeres de toda a ordem. Infelizmente, né, trazendo depois problemas que vão comprometer não só a encarnação presente, mas outras futuras também. Existe uma frase que diz: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Não tem uma frase que diz assim? E aí vem o Espiritismo e diz: diga-me quem tu és, e eu te direi com quem tu andas, quem são suas companhias espirituais. É a lei da afinidade. Tem afinidade? Tem afinidade nos gostos, nos pensamentos? Entra em sintonia com eles. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidades pelos nossos atos, pelos atos que cometemos, e vamos responder por eles. Ninguém é responsável pelo nosso plantio. Nós é quem jogamos a semente. Vale lembrar que toda ação gera consequência, boa ou ruim, tá? Do ponto de vista espiritual, imagina um espírito desencarnado que, quando ainda vivia na matéria,
né, no corpo, era vicioso nas drogas lícitas e ilícitas. Aí desencarna. Ele vai continuar a ter os mesmos gostos, as mesmas aptidões. Então, ele vai buscar, junto aos encarnados, essas experiências para continuar alimentando fluidicamente os seus vícios. A doutrina espírita chama isso de obsessão, né? E a obsessão é a influência espiritual perniciosa, persistente e maléfica. E a maioria das vezes somos nós que atraímos esses obsessores pelo nosso desequilíbrio, criando então o quê? Uma sintonia. O processo obsessivo, ele pode se agravar, né? Sair da obsessão simples, que são algumas simples sugestões, para um processo mais sério de fascinação, em que a pessoa já começa a ter uma interferência espiritual maior, mudando a forma de viver e até caminhar, né, para um processo de subjugação, onde há muitos casos de pessoas que acabam até internadas em hospitais psiquiátricos. Podemos então dizer que, instalando o processo obsessivo, isso vai comprometer tanto o encarnado quanto o desencarnado, e talvez por várias encarnações. Vamos imaginar. Imagina uma pessoa que teve suas aventuras sexuais, né, tanto o homem quanto a mulher. Acontece então uma gravidez, né, que não estava programada. Então tem um ser vivo habitando aquele corpo. Por ter sido uma aventura, o pai da criança, vamos dizer, sumiu, né? A mulher nem ao menos sabe o nome do homem o qual se relacionou naquele dia. Ela então decide fazer o quê? O aborto. Pronto. Muito provavelmente esse espírito, né, dependendo do grau de evolução dele, esse espírito não aceito pela mãe, abortado, será tomado por sentimentos ruins, dependendo, né, da evolução espiritual dele. Então, ele vai ser tomado por esses sentimentos ruins. Se inicia, então, uma obsessão, que poderia ter sido evitado se tivessem vigilantes nos seus atos, né? As consequências de ordem espiritual são muito grandes, causando doenças e problemas espirituais. Vale lembrar, gente, que não só a mulher, tá, se compromete após o aborto, o homem também, mesmo que ele não saiba da gravidez, mesmo que ele não saiba do aborto, mas pelo ato irresponsável, né, pela invigilância dele, ele terá também que prestar conta disso, tá? O sentimento de vingança e de ódio do espírito abortado pode seguir por várias encarnações. Então, tudo por quê? Pela invigilância, né? A mesma coisa quando há desencarne prematuro, ou seja, quando uma pessoa desencarna, né, e não era o momento de partir, não estava na sua programação, mas houve o desencarne em decorrência de exageros na bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que venha tirar a vida. Quando uma pessoa desencarna prematuramente, existe o fluido vital no organismo, né? É o que dá vitalidade ao corpo. Então, entidades, espíritos inferiores, se aproximam dos corpos com o intuito de sugar, absorver essas energias vitais. E Bezerra de Menezes e sua legião de espíritos benfeitores
muitas vezes vão em socorro desses desencarnantes prematuros para interceder, evitar esse processo obsessivo, né? Fazendo o processo logo de desligamento espiritual dos seus corpos e reconduzindo-os para os locais de pronto-socorro no mundo espiritual, né? Para acolhê-los. Gente, o que queremos dizer é que ainda trazemos conosco as más tendências da antiguidade, né? E se não tivermos cuidado, se não nos esforçarmos para termos uma boa conduta, se não vigiarmos nossas ações e pensamentos, podemos errar e errar feio. Nesses dias de festas carnavalescas, onde há uma grande mistura de pessoas, ondas vibracionais pesadas, nuvens escuras, densas, se formam, né? É onde temos que ter cuidado. Eu já assisti algumas cenas que antes de eu estar no conhecer o espiritismo, eu não entendia. E hoje eu entendo bem, né? Que foi simplesmente influenciação dessas entidades, né? Casos que acontecem que a gente fala, como assim aconteceu isso, né? E para quem não tem ideia, né? Não tem ainda o entendimento, fica complicado entender, né? Então, gente, olha só, o espiritismo não proíbe nada, respeita o livre-arbítrio, né? Apenas o que? Esclarece sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Então, o ideal é que procuremos sempre ambientes sadios, de paz, harmonia, né? E não nos deixemos envolver nas loucuras influenciáveis, evitando assim situações desagradáveis e problemas graves, né? Que poderão se estender para outras encarnações. Às vezes uma coisinha à toa que você pensa, uma coisinha à toa, mas que vai gerar ali, né, sofrimento, né? E o que eu posso fazer, o que eu posso dizer, gente, é desejar a todos um carnaval sadio, tranquilo, consciente, né? Procuremos não dar trabalho ao nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, né? Vai que ele se distraia por um segundo e a gente acaba se dando mal, né? Não é? Então, para quem vai pular o carnaval, gente, lembre-se, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ok? Então é isso, um bom carnaval para todos, tenham uma boa tarde, né? E que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que sejamos todos envolvidos pelo amor de Maria. Até a próxima.